A repórter Gabriela Veras deu uma picotadinha no som, mas a gente entendeu que há possibilidade sim de votação desse projeto e que ainda não há acordo. É mais um desses assuntos em aberto hoje no Congresso Nacional. Agora no Jornal Gente, a gente vai abrir espaço para ouvir a indústria nacional. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, ao vivo conosco, falando a respeito dessa questão. Senhor Flávio, bom dia, seja bem-vindo. Qual que é a posição da indústria nacional a respeito desse assunto? Bom dia, enorme prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema que ele é muito relevante para o país como um todo. Lembrando que o Brasil é um país de baixa renda, né? $50 são equivalentes a R$ 250, e na hora que você tira o imposto disso, você está falando de bens de até R$ 500 no varejo brasileiro, porque a carga tributária brasileira sobre a maioria dos produtos é da ordem de 50%. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de entender que isso aí são coisas de pequena monta e que tem pouco impacto. Na verdade, os números já apontam que o valor comprado pelos brasileiros nos sites internacionais já está chegando próximo ao total do Bolsa Família, que é um programa que, em tese, além de dar renda, impulsionaria o comércio local. Então, não é algo desprezível. Além disso, não é uma discussão entre setor produtivo, varejo e indústria brasileira versus sociedade que adquire o produto. Na verdade, a maior impactada dessa isenção é a própria sociedade. Porque, na verdade, você, em vez de priorizar os brasileiros, você está priorizando os chineses. Se existe uma coisa que no mundo todo é uma paridade, é da concorrência entre estrangeiros e os nacionais. E o que nós criamos, na verdade, foi um incentivo. Brasileiro, nesse site, paga imposto. Importado não paga imposto. Isso é um ato cruel, inclusive com as milhões de pessoas do segmento de baixa renda que trabalham nesses segmentos, que estão perdendo os empregos. O varejo, aquele pequeno varejo, é o que mais emprega, ele vem sofrendo muito. E não é um sofrimento que acontece de um dia para o outro, é gradativo. O cliente vai sumindo, porque ele vai criando o hábito de comprar nos sites internacionais. À medida que esse hábito vai evoluindo, fomentado pela diferença no preço, e que é basicamente o imposto, você vai matando todo o varejo brasileiro. São milhões de postos de trabalho. Então, se nós não fizermos nada agora, que nós estamos falando aí de 100 bilhões de reais, 120 bilhões de reais nesse ano, no ano que vem nós vamos falar de 200, porque cresce a 130%, 80% ao ano. No outro ano nós vamos falar de 400 bilhões de reais. No outro ano nós vamos falar de 700 bilhões de reais. Depois nós vamos falar de 1 trilhão de reais. E aí quem paga o preço é a sociedade brasileira como um todo. E o governo, ao perder a arrecadação, ele vai ter que tributar outros produtos. Então, na verdade, se o governo gasta, ele tem que tributar. E ele vai tributar sobre a sociedade. Então, esse é um fato, dizer assim, está tributando a compra internacional. Sim, está tributando a compra internacional, como tributa todos os outros fatos. Se não tributar aquela conta internacional, vai ter que aumentar outros tributos. Então, a conversa, será que para a sociedade brasileira não é melhor tributar de maneira igual o produto importado e o produto brasileiro, enquanto que o produto brasileiro gera impostos, gera renda, gera emprego, gera toda uma dinâmica na sociedade brasileira, e o produto importado gera sim, lá na China. Por isso que a China é um país rico e o Brasil não sai da perspectiva de ser um país do futuro. E, infelizmente, a gente vê muita gente séria aprovando uma política populista que só prejudica o Brasil. Presidente, o problema maior não é a tributação brasileira sobre a produção brasileira, o consumo e a comercialização dos produtos no Brasil? Não seria o caso de os setores produtivos se mobilizarem mais e pressionarem não só o governo, mas também o parlamento, no sentido de reduzir essa carga tributária, porque o que diminui a competitividade do produtor no Brasil é a carga tributária absolutamente cruel que se estabelece. Aqui no Brasil, empreender, produzir, virou crime, né? Sobretudo na atual política em vigor. Não seria esse o caso mais importante do que se discutir a tributação de produtos importados
se discutir ou se reafirmar, digamos assim, a liberdade a liberdade do mercado, né? Enfim, o livre mercado e com taxação no Brasil para os produtos brasileiros, uma taxação mais civilizada? Esse é o mundo ideal, o mundo dos sonhos. Só que, infelizmente, o governo, na verdade, ele só vem aumentando a arrecadação, dizendo que não tem como pagar suas contas. Então, na verdade, essa solução ela não está na mesa, porque o governo, hoje, ele gasta, tem déficit crescente, né? E ele diz que não tem dinheiro, que tem que aumentar a tributação. E é um paradoxo louco, quer dizer, então aumenta a tributação sobre o produto brasileiro e retira a tributação sobre o produto importado. Ou seja, prejudica o seu próprio povo, que na realidade é isso. Pergunta para o chinês se ele vai isentar produtos de outros países e vai tributar o dele. Vê se isso lá na China, as pessoas vão até rir. Elas vão achar que é uma piada de mau gosto. E é o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu concordo em grau, gênero e número com você. A melhor opção seria retirar os tributos dos produtos que concorrem com esses produtos importados. Só que, do ponto de vista prático, isso não é possível, que o governo já tem um déficit tributário enorme, então ele não acena com essa possibilidade. Pelo contrário, está reonerando a folha, está aumentando tributo, acabou de passar no final do ano tributo sob incentivo fiscal, ou seja, tomando parte dos recursos do Estado, que vai gerar em aumento de preço para a população dos produtos nacionais. Então, na verdade, todo o trabalho do governo é na direção oposta, de aumentar a carga tributária dos produtos brasileiros. Por isso que é um crime descabido isentar produto importado. O presidente, o senhor concorda? O senhor concorda com... Desculpe, mas eu estava vindo aqui e por conta do delay eu acabei indo em cima. Desculpe, Sônia. Mas o senhor concorda comigo que, independente da leitura correta, que me parece que exista entre a chamada concorrência desleal, de você tributar o produto nacional e não tributar o produto comercializado de fora, para o consumidor final, para aquele que está nos assistindo, inclusive, o que importa mais não é se o produto é produzido em Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul, ou em Taiwan, mas sim o quanto ele vai pagar ao final das contas, e ele prefere sempre pagar mais barato. Não é uma questão, inclusive, de natureza cultural, porque tem um monte de gente que consome esses produtos de fora, que são, inclusive, pessoas que trabalham nesse comércio que o senhor menciona que é diretamente impactado. Perfeito, é a natureza do ser humano. O ser humano sempre vai procurar para si o melhor negócio do momento. E é por isso que nós temos que ter autoridades públicas, um Estado que olhe no melhor interesse da nação, né? Não em relação à relação custo-benefício. É igual você falar, tem certos momentos e prazeres que a fruição instantânea dele é maravilhosa, mas que no médio e longo prazo ele é nocivo à própria sociedade. E é exatamente isso. Essa compra internacional num clique, sem imposto, ela é extraordinária para o consumidor. Agora, é um absurdo que isso não seja ofertado para o produto nacional, nem para o varejo nacional. Então, cria uma disparidade absurda. O problema é, o cidadão está disposto a não cobrar imposto de nada e não ter o Estado, não ter saúde, não ter educação, não ter segurança pública, não ter previdência privada, porque é para isso que os tributos são feitos. São gastos até muito mal, por isso que eu acho que haveria uma redução da carga tributária. Agora, para reduzir a carga tributária, o que a gente deseja, e é o espírito que está na reforma tributária, é que todos paguem. Porque, na medida que alguns não pagam, outros têm que pagar mais. Agora, é um absurdo que quem não pague é o internacional. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar esse prazer para o consumidor. Vamos tributar o importado e vamos isentar o nacional. Porque pelo menos a gente fica com emprego, cresce a economia. Se for para isentar alguém, vamos dar esse prazer com o nacional, não com o importado. Ora, que fim do mundo é esse? Eu vou dar o prazer para o chinês, eu não vou dar o prazer para o brasileiro, eu não vou honrar aquelas pessoas que investem, que colocam seu futuro aqui, que trabalham, se preparam, e tem um monte de gente séria defendendo um absurdo desse. Isso é um absurdo. Olha, no Brasil, que é um país de baixa renda, $50 sem imposto, é quase 40% do salário mínimo por produto. E o cara pode fazer 10 compras por dia. É um impacto extraordinário e vai machucar muito mais a economia daqui para frente.
Seu Flávio, então, só para ficar claro aqui para a gente, né, sobre todo esse assunto que é muito importante e mexe aí com a nossa audiência, recentemente o presidente Lula falou, né, que pode vetar a taxação dos produtos importados até $50 e diz que são bugigangas compradas pela população. Podem ser consideradas bugigangas mesmo? E qual que é o tamanho desse mercado, assim, para a gente ter uma dimensão? Tem prejudicado a indústria e o varejo nacional, pelo que o senhor está afirmando aqui para a gente, não? Olha, para você ter uma ideia, em 2022, esse mercado foi de 13,8 bilhões de dólares, a conversão do câmbio da época foi 70 bilhões de reais sem tributos. Se você fosse colocar o tributo, você está falando aí de mais ou menos 120 bilhões de reais. Em 2023, houve um crescimento significativo e em 2024 está havendo outro crescimento significativo. Ou seja, nós já deveremos provavelmente chegar ao final desse ano a 200 bilhões de reais ou mais com impostos. O que isso quer dizer, se houvessem, né? Que é o Bolsa Família inteiro, ou seja, todo aquele impulso que o Bolsa Família dá à economia está indo em bugigangas, como diz o presidente, mas que na verdade não são bugigangas, são milhões, já mais de 1 milhão de pacotes diários de produtos industrializados, de toda a ordem, toda a magnitude, que na verdade não se restringe apenas a $50, porque não há capacidade de fiscalização do 1 milhão de pacotes. Então, na verdade, tem muita gente colocando o que quer no pacote e mandando produtos, inclusive, de valor acima. Porque se você perguntar à Receita se ela tem como fiscalizar esses 1 milhão de pacotes diários, ela vai dizer que não tem, porque não tem nem corpo funcional, nem equipamentos para ficar abrindo pacote. 1 milhão de pacotes. Imagina o trabalho. Então, é muito mais grave do que se apresenta, e não são bugigangas, são boa parte daquilo que é produzido pela economia nacional, e a tendência é que só vai crescer, uma exponencial, porque sem tributo é maravilhoso. Então fica aqui a minha sugestão, se vamos fazer uma política dessa, que isentemos o produto nacional e tributemos o produto importado. Se é para ser justo, vamos ser justos com os brasileiros. Seu Flávio, vamos dar esse prazer ao consumidor brasileiro. Para a gente finalizar a entrevista, qual que seria o percentual de cobrança de imposto que seria justo para equilibrar esse jogo, que é o assunto que vai ser discutido hoje na Câmara Federal? Olha, o Brasil tem imposto de importação na maioria dos seus produtos. Essas alíquotas variam de 15% a 35%, e depois tem os impostos que são incidentes sobre a venda. PIS/COFINS, ICMS, IPI, etc, etc, etc. Então, os estudos apontam que o número de equilíbrio seria ali da ordem de 60%. Você pode ter 50%, dependendo do produto, que não tem IPI, ou outro, mas o número de equilíbrio que tudo aponta é entre 50% e 60%. Que é o que já existe nas compras acima de $50. Claro, para essas aí que nós estamos discutindo. Nós conversamos aqui no Jornal Gente com o Flávio Roscoe, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Já tínhamos falado numa outra oportunidade, a entrevista foi muito elogiada pela audiência, por isso ele voltou hoje aqui para tratar do assunto. Estamos atentos e vamos noticiar ao longo do dia o que vai acontecer a partir da decisão da Câmara Federal, e o senhor certamente será acionado em próxima oportunidade. Grande abraço, bom trabalho e obrigado pela entrevista. Um grande abraço, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Agora 8h43, já mais notícias ao vivo.